Olá, amados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos, mais uma vez reunidos como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Sempre pedindo aos amados irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda para outras pessoas. E amado, como eu disse, é sempre um prazer me reunir novamente aqui através desse canal Haroldo Lira e com mais uma mensagem aqui, tentando levar o entendimento para os verdadeiros filhos de Deus que vivem na escravidão desse sistema evangélico denominado de sistema evangélico. E hoje nós temos mais uma mensagem aqui que tem como título Matando os Evangélicos em Nome de Deus. Então, eu vou abrir aqui alguns textos da Bíblia e vou ler e vou explicar o porquê que os crentes estão sendo mortos pelos seus líderes em nome de Deus. Então, olha, vamos iniciar aqui com 2 de Coríntios 3, do 6 até o 8. 2 de Coríntios 3, 8. Aqui é Paulo falando aos Coríntios, à igreja de Coríntios. E no versículo 6 diz assim, ó: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, amados, de acordo com esse texto aqui, toda vez que um pregador, toda vez que um chamado pastor abre esta Bíblia na primeira aliança e aplica nos filhos de Deus, ele está usando esta Bíblia para matar as pessoas. Como assim, Lira? Matar espiritualmente. Por quê? Olha, segundo esse texto aqui, de 2 de Coríntios 3,6, é Deus, o dono do mundo, ele nos habilitou como ministro de uma nova aliança. E qual é a nova aliança, Lira? O ministério do Espírito. A graça de Deus em Cristo, onde você tem que viver só por fé, nas obras dele, de Deus, consumada na cruz. E toda a vida que o teu cão guloso, ele só aplica a antiga aliança, então ele está te matando. Por quê? Olha, 2 de Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, meu amado, se você está habilitado a pregar, a ser ministro, ao levar o entendimento do Filho de Deus, da segunda aliança, do ministério do Espírito, como que você está na antiga aliança, o ministério de condenação e morte? Então, você está na desobediência de Deus e você não está habilitado
para pregar uma antiga aliança. Você não está habilitado para pregar a lei de Moisés, que é o que o teu pastor faz. Então, olha, é 2 de Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, não da primeira aliança, não da lei de Moisés, mas do Espírito, da graça, da segunda aliança. Porque a letra, a lei de Moisés, mata. Então, toda vida que tu vai para a tua chamada igreja e você recebe a primeira aliança, você recebe a antiga aliança, você está sendo morto através desse livro, que é a antiga aliança, a lei de Moisés. Por que, Lira? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei de Moisés, não da primeira aliança. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, a segunda aliança dá vida e a antiga mata. Então, meu amado, olha, dando continuidade aqui, olha, no versículo 7, Paulo diz assim, e se o ministério da morte, olha, então toda vida que tu vai para a tua igreja, cara, toda vida que tu vai para a tua chamada igreja e o teu pastor te aplica a primeira aliança, a lei de Moisés, que é o que acontece com 100% dos pregadores, eles estão te matando em nome de Deus. Através desse livro da lei, você está morto, está sendo morto. Morto espiritualmente, amado. Por quê? Porque você não está habilitado, o teu cão guloso, ele não está habilitado para a antiga aliança. E sim, para a nova aliança, para o ministério do Espírito. E Paulo diz aqui, no versículo 7, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, te revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel. Então, meu amado, os filhos de Israel são quem? São os judeus, amado. São os judeus. Então, essa primeira aliança, o ministério de condenação e morte, nunca foi para os evangélicos do Brasil. Nunca foi para os evangélicos do mundo inteiro, com exceção de Israel. Por quê? Porque esse ministério de condenação e morte, que era a lei de Moisés, foi somente para Israel. E que não tem mais validade e que não é mais nem para os judeus, e o teu pastor, por não ter entendimento de nada, ele te leva para o ministério de condenação e morte, que é a primeira aliança. Então, olha, ele fala aqui no 8, no 7, e se, fazendo uma comparação entre o ministério da morte, que é a lei de Moisés, que é o primeiro testamento, e comparando com a graça de Deus em Cristo, que é o ministério do Espírito, que dá vida. Então, olha, e se o ministério da morte gravados com letras em pedras, qual foi o ministério gravado em letra de pedra? A lei de Moisés. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Desvanecente é que estava acabando, estava chegando ao fim. Então, dando continuidade aqui e mostrando para vocês, abrindo capítulo e versículo, e provando para tu que o teu pastor, ele te mata em nome de Deus, usando a primeira aliança, o ministério de condenação e morte, que foi
a lei de Moisés. Então, olha, continuando aqui, em Lucas 16, explicando para vocês que vocês saem da tua casa para receber condenação e morte do teu pastor, por falta de entendimento, por não ter revelação do Evangelho, não ter revelação da graça de Deus em Cristo, ele te leva para o ministério de condenação e morte. E com isso, eles estão te matando em nome de Deus. Olha, Lucas 16. Dando continuidade aqui e explicando para vocês como é que tu é morto pelo teu pastor, pouco a pouco, recebendo a lei de Moisés, que nunca foi para você, gentil. Lucas 16, ó. A lei e os profetas vigoraram, ou seja, teve validade, já foi uma verdade, hoje não é mais. Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, o que é vigorar? Vigorar é ter validade, amado. Vigorar é ter validade. Vigorou somente até João. Não tem mais validade. A antiga aliança não tem mais validade, meu amado. Olha, o nosso intuito aqui, né, é levar o entendimento do evangelho para vocês, mas para vocês evangélicos. E o que vocês dizem e o que vocês fazem? Diz que tudo é mentira. E você quer porque quer dizer que isso aqui é o nosso entendimento quando a gente só está lendo, macho. Então, olha, Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, de João para cá, né? De João para cá, não tem mais profeta e não tem mais a lei. Por quê? Porque só vigoraram até João. Foi cumprida pelo dono do mundo e ele aboliu. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, olha, Lucas 16, a lei e os profetas vigoraram, teve validade, teve a sua verdade. Hoje não tem mais. Então, toda vez que tu vai para a tua sinagoga, que você chama de igreja, e o pastor aplica isso aqui para você, ele está te matando em nome de Deus. Por quê? Porque ele está aplicando a antiga aliança que nunca foi para tu e que é o ministério de condenação e morte. Então, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Então, por que ele está dizendo aqui que todo homem se esforça para entrar nele? Porque o ministério de condenação e morte, o ministério o ministério de Moisés, o ministério da primeira aliança, o homem, ele tinha que fazer esforço. Ele tinha que se esforçar para poder cumprir 613 mandamentos. E que eles não cumpriram. Por isso que ele diz, ó, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, que não é para nós, o gentio, e que foi para eles somente, os judeus. E ele diz, do reino de Deus, e todo homem, os judeus, o povo de Israel, e todo homem se esforça por entrar nele. Se esforça por quê? Porque era um esforço. Era um esforço, ele tinha que cumprir 613 mandamentos, e que eles não cumpriram. Então, tentando te levar a entendimento do evangelho, né? E eu vou te apresentar a principal arma do qual o teu pastor te mata, tá?
eu vou te apresentar a arma principal que o teu pastor, ele te mata em nome de Deus. Olha, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Essa arma aqui é a principal arma deles para te matar em nome de Deus. Então, olha, continuando aqui, Malaquias é a lei de Moisés, portanto, é o ministério de condenação e morte, onde os pastores da chamada igreja evangélica usam esse texto para te matar. Ou seja, te matando em nome de Deus. Ele usa esse livro, que é a Bíblia Sagrada, eles usam para te matar em nome de Deus. Então, olha, Malaquias 3:10, ó. Vou ler e vou te explicar, tá? Trazei todos os dízimos. Olha. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha, aqui, esse livro aqui é o livro da lei. Malaquias é um livro da lei. É o livro do ministério de condenação e morte. E que isso aqui é uma profecia de Malaquias, da qual ele está explicando, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde era na antiga aliança, onde era no ministério de condenação e morte, a casa do tesouro? Aonde era? Lá em Jerusalém, meu amado. Lá em Israel. E o teu pastor, né, ele pega esse texto aqui para te matar em nome de Deus e diz que esse templo aqui, eles dizem que é o quê? A tua igreja. Dizem que a arapuca de vocês que é a casa de Deus. Quando na nova aliança, quando no ministério do Espírito, a casa de Deus és tu. E aqui, era a casa de Deus aqui, como ele estava antes da cruz, então aqui a casa de Deus era o templo lá em Jerusalém. Então ele diz, ó, trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, olha, esse texto aqui é usado por esses cães gulosos para te matar e para te roubar. Quando na lei de Moisés o dízimo era alimento. E esse alimento era dado uma vez por ano, de tudo que eles plantavam, do que eles colhiam, e que esse alimento era para ter mantimento lá no santuário, que era para manter uma tribo que tomava de conta das coisas de Deus. Então, olha, eles pegam esse texto aqui para te matar e para te roubar, né? E diz que a casa de Deus é a sinagoga deles, que tu chama de igreja. Então, continuando aqui, ó, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eles estavam em desobediência, com Deus, né? Então, Deus mandou que eles fizessem prova deles, ou seja, que eles voltassem a ser obedientes e fizessem aquilo que foi combinado. Então ele diz, olha, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, qual seria
Qual seria essa janela do céu? E o que seria que Deus está prometendo que ia derramar derramar novamente sobre eles? Como aqui se trata de alimento, mantimento, alimento, então o que é o principal ingrediente para alimentos, para plantação? A água. Então, ele está prometendo aqui, fazei-me prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu. Abrir a janela do céu como? Mandando chuva. Mandando chuva. Porque eles estavam em desobediência e que eles não estavam mais colhendo nada. Então ele disse, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então, meu amado, aqui em Malaquias 3:11 ele diz assim, olha, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então, o teu pastor, ele te matando, pregando a antiga aliança, o ministério de condenação e morte, e com o intuito de te roubar, o que é que eles fazem? Ele usa esse texto aqui, te ameaçando, dizendo que esse devorador aqui, de Malaquias 3:11, é o diabo deles. É o Satanás dele, que ele diz que vai na tua casa. E que você, por não ter entendimento, né, você morre de medo desse devorador e dá tudo, né? Ou seja, você está sendo morto em nome de Deus, meu amado. Olha, Malaquias 3:11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, macho. Então, a gente passa a vida inteira nessa chamada igreja, sendo enganado, e por você não ler, por você não parar para raciocinar pelo menos um minuto, um segundo, você não consegue ver, olha, que aqui está falando que esse devorador aqui, ele consome o fruto da terra, macho. Então, se esse devorador aqui é o diabo do teu pastor, como é que esse devorador aqui, ele só come fruto da terra, amado? Como? Então, você sem entendimento, sem discernimento, por atender só o teu canguloso, você não consegue entender isso aqui. Você não consegue ver que esse diabo do teu pastor aí, ele não pode consumir fruto da terra. Então, meu amado, de que se trata o devorador de Malaquias 3:11? Olha, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, macho. Esse devorador é uma espécie de gafanhoto, né, que comia, que foi chamado de exército de Deus, que ele enviou para que ele consumisse tudo que restou dele lá, que eles plantaram, porque eles estavam em desobediência. Então, essa espécie de devorador, essa espécie de gafanhoto, que é o devorador, ele consumia o fruto da terra. Então, o que é o devorador de Malaquias 3:11? Uma espécie de gafanhoto, que vocês morrem de medo. Então, meu amado, olha, se Malaquias 3:11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, essa aqui, Malaquias 3:10 e 11,
é a metralhadora que o teu pastor usa para te matar. E que aqui, esse devorador aqui que ele te ameaça e que diz que ele vai na tua casa, que na verdade o devorador é ele, que vai na tua casa e come tudo e só volta no próximo mês. Ele diz, olha, por vossa causa repreenderei o devorador. Ou seja, eles estavam em desobediência, ele enviou o devorador, o gafanhoto, para consumir o fruto da terra, e ele disse que ia repreender, ia extinguir o gafanhoto devorador. E que o campo deles não seria estéril. Ou seja, tudo que eles plantassem ia dar. Então, meu amado, esse devorador que o teu cão guloso diz para tu que o teu cão guloso diz para tu que é o diabo dele, né? Olha, o que é o devorador que tu passou a tua vida inteira sendo ameaçado, né? Sendo morto pelo teu pastor. Olha aqui em Joel 1,4 o que é o devorador da Bíblia. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador? Comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador? Comeu o gafanhoto destruidor. Então, macho, olha, explicando para vocês, evangélicos, que a gente prega as coisas aqui, vocês dizem que é a gente que está inventando e que isso daqui é entendimento meu. Isso daqui não tem nada de entendimento meu, cara. Eu estou só lendo. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador? Então, o gafanhoto cortador era uma espécie de gafanhoto. Então, o que deixou o gafanhoto cortador? Comeu o gafanhoto migrador. Então, aqui, tu já está vendo dois tipos de gafanhoto, que é o cortador e o migrador. E o que deixou o migrador? Comeu o gafanhoto devorador, que é o gafanhoto do teu cão guloso, que ele diz que é o diabo. E que se tu não der o dízimo, esse diabo dele aí, que ele chama que é o devorador, ele diz que vai na tua casa. E você morrendo de medo, meu amado, você dá até a cueca. Então, meu amado, vamos ter entendimento. Vamos deixar de servir a homens e servir a Deus, tendo entendimento do Evangelho e pôr em prática. Porque ele diz que é quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, amado, como é que tu vai crer que o devorador do teu cão guloso vai na tua casa e vai acontecer alguma coisa? Se aqui está escrito que o devorador é um gafanhoto. Acorda. Então, olha, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então, aqui, olha, tem 4 tipos de gafanhoto. É o cortador, é o migrador, é o devorador e o destruidor. Esses são os gafanhotos, macho, que vocês morrem de medo. Então, amado, você vê que o que está escrito na Bíblia é uma coisa e que, infelizmente, os homens pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira. E que hoje os evangélicos são mortos em nome de Deus. Por que, Lira? Porque eles usam a Bíblia, eles usam a primeira aliança, né? Eles aplicam nos evangélicos a primeira aliança e te matam com o livro, com a Bíblia. Como assim?
Toda vida que um cão guloso desse aí abre a antiga aliança, o ministério de condenação e morte, e aplica em você, ele está te matando, macho. Ele está te matando. E Lira, o que eles deveriam pregar? A graça de Deus em Cristo. O ministério do Espírito, do qual nós estamos autorizados a pregar. Nós somos ministros de uma nova, macho, não é da antiga. A antiga aliança é o ministério de condenação e morte, que é a caducidade da letra. Caducou, macho. Caducou. E você não pode ir no Detran e tirar uma carteira categoria B de bola e tu tá dirigindo um ônibus. Tu tá habilitado, cara. É para dirigir categoria B, não é ônibus. Então, comparando isso, tu está habilitado a pregar a graça, a pregar a segunda aliança, a pregar o ministério que dá vida e não o ministério da morte. E infelizmente vocês evangélicos, vocês não conseguem entender isso, amado. Vocês dizem que o teu pastor é uma bênção. Então, olha, dito essas coisas, eu vou findar por aqui te agradecendo e pedindo que você dá o like aí, compartilha, para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, graça e paz e até a próxima.